Oi gente, aqui é o Luffy e esta é a live semanal que eu vou estar fazendo para comentar algumas coisas. Hoje o principal assunto vai ser simplesmente Israel-Palestina, no final. Também falaremos um pouco sobre como é que foi a sessão itinerante da Câmara de Vereadores, no qual eu acabei tendo algumas questões ali com um dos vereadores. E também falar sobre as manifestações na UNILA, né? Eu acho que é importante falar sobre como uma universidade federal aqui da cidade de Foz do Iguaçu, os estudantes estão se mobilizando. Oi Beatriz, oi Andréia, oi Mari. Inclusive eu deixo espaço para que vocês façam perguntas, porque eu vou estar respondendo depois. E não vai ser uma live muito grande não, é para que eu comece a criar esse costume de conversar com vocês. Lembrando que a rifa do Beethoven ainda está disponível, então não sei que momento você está vendo essa live, mas vai na bio do meu Instagram e você pode comprar novas rifas. O sorteio vai ser amanhã. Oi Andréia. Vamos lá. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre como é que foi a segunda sessão itinerante de vereadores. Essa sessão itinerante de vereadores, ela está acontecendo, foi um projeto feito, onde mensalmente, olá Jean, estarão os vereadores de Foz do Iguaçu fazendo uma sessão, olá Vinícius, parecida com o que eles fariam lá na Câmara de Vereadores de Foz, porém em algum espaço fora da Câmara de Vereadores. Então a primeira foi aqui no Teatro Barracão, na República Argentina, e agora uma associação lá do Jardim Carla, o KLCP. E aí, fui até lá, pedalei, na verdade nesse dia eu peguei uma moto, fui até lá, cheguei mais cedo. E aí cheguei mais cedo exatamente para conseguir me inscrever. Eu tava com muita vontade de falar desde que teve no Teatro Barracão. Só que naquele dia foi muito demorado a sessão. Então a fala ficou só para um final muito distante e eu acabei não me inscrevendo e não consegui fazer todos os processos. O que aconteceu então? Cheguei lá, me inscrevi, cheguei mais cedo, às 10, e aí quando deu ali por um processo de umas 7 horas, começou. Fala, os vereadores fizeram uma série de votações, algumas muito importantes, diga de passagem, como por exemplo a fiscalização de escolas e de várias escolas que estão em estado precário, e também foi apontado algumas aprovações com relação ao direito das crianças que são órfãos por consequência de feminicídio. Então, quando uma pessoa aqui em Foz do Iguaçu, quando uma mulher é vítima de feminicídio, muitas vezes o marido que matou a mulher tem um filho que acaba perdendo família, ficando órfão. Então a Câmara de Vereadores estava votando algumas leis de proteção a essas crianças. Enfim, muitas coisas interessantes. O problema é que o tempo foi estendendo. Teve um senhor que estava do meu lado, que foi muito legal, que a gente estava assistindo junto, na primeira fileira, assim, e aí ele estava super ansioso, assim, porque depois de 1h40, mais ou menos, as coisas estavam meio difíceis, né, de ficar escutando tanto tempo. Já era 9 e pouco da noite. E aí eu levantei para caminhar, fazer uns vídeos, fazer umas imagens, e esse senhor passou por mim e falou, nossa, não aguento mais, nossa, quanto tempo demorado, então... E ficou ali durante alguns minutos falando para mim, olha, você pode falar isso lá, porque eu falei para ele que... Olá, Davos. Falei para ele que eu iria, então, tá fazendo essa fala. E aí, quando eu fui falar, eu tinha uma série de coisas que eu queria falar, né? Então, sobre as pistas de skate que eu falei, Foz do Iguaçu hoje só tem 4 pistas de skate, e uma que é a lenda, né, da pista de skate lá do Morumbi. Também falei sobre ciclovias. Acho que Foz do Iguaçu é uma cidade que tem muitos problemas pela falta de mobilidade urbana, as coisas aqui não funcionam direito. Falei também sobre as questões de meio ambiente. Foz do Iguaçu tem que preservar cada vez mais o seu verde, né? Até porque tem cataratas, enfim, uma série de coisas. Só que no início eu peguei, inspirado pela reclamação que aquele senhor me deu, e falei sobre a demora que estava tendo. Eu acho que uma sessão itinerante, uma excelente ideia dos vereadores terem contato com a população, só que acontece que ficou ruim pelo tempo estourado. E aí o momento que as pessoas mais queriam falar, que era o espaço livre para inscrições, acabou não dando certo. Olá pessoal, Gleide, Marcelo, Nadiane. E aí, o que eu fiz? Eu fiquei lá pra fala, quando levantei, e um vereador me interrompeu. Esse vereador que me interrompeu chama Galhardo. Eles estavam conversando, ele e um outro vereador, e aí, enquanto eu falava, eles começaram a fazer alguns comentários. E eu sou um rosto, embora na sessão itinerante algumas pessoas pudessem me conhecer, eu já fiz algumas falas em Câmara de Vereadores. E eu achei um falta de respeito e falei, é pra escutar mesmo. Nisso, o vereador Galhardo foi lá e me interrompeu, pedindo pro presidente se ele teria que
para seguir a ordem do dia, para que então as coisas fossem acontecer. Qual que era a reivindicação que eu estava apresentando? Ao invés de ficar em silêncio, eu olhei para ele e perguntei: você vai deixar eu falar? Que eu tô aqui para falar, não quer para falar. E aí fiquei então fazendo todo esse processo de fazer o quê? Reclamar que tava dando errado as coisas lá. Era muito tempo, eu fui falar às 9h50 da noite. Depois tive que pegar ainda uma moto para chegar em casa, enfim, demorou. As pessoas me aplaudiram quando eu tava falando sobre demorar menos a sessão itinerante, e outras pessoas que vieram falar depois me apoiaram no sentido de que os vereadores deveriam estar lá para escutar. Então foi interessante, depois que eu postei nas redes sociais, olá Igor, depois que eu postei nas redes sociais, as pessoas me deram bastante apoio enfim, eu sei que muitas pessoas compartilharam. Eu acho que a Câmara de Foz do Iguaçu tá acabando faltando de algumas renovações de ideias, assim. A única vereadora que a gente tem jovem é a mulher mais jovem dentro da história de Foz do Iguaçu, que é a Yasmin, que é um excelente nome, mas não só ela já não dá conta lá, né? Enfim, foi uma sessão interessante. Eu tô esperando já pra próxima, que vai ser a terceira sessão itinerante, ver quais serão as pautas defendidas. E eu não acho que vou fazer fala necessariamente. Vou lá pra escutar, porque não sei, a não ser que seja aqui no bairro onde eu moro. Aí eu vou com toda certeza falar. Mas a princípio eu não sei. Então vamos esperar quando ser marcada a terceira sessão itinerante. Vocês estão vendo que eu tô transpirando, eu acabei de tomar banho e tá um calor. Foz do Iguaçu é muito calor. Toda pessoa que acha que Foz do Iguaçu é uma cidade de sul e que, portanto, faz frio, tá errado. Olá, Guilherme. Olá, Vanessa. E aí, enfim, o segundo assunto pelo qual eu queria falar, depois da sessão itinerante, é a manifestação que está acontecendo na Universidade Federal de Integração Latino-Americana. Os estudantes se reuniram para fazer uma paralisação, essa paralisação, então, em nome de conseguir professores, um restaurante universitário e também com algumas questões de opressão que na Unila são frequentes. Um dos cartazes me chamou muita atenção quando eu cheguei lá mais cedo. Foi um dia que eu saí da minha casa, fui até o campus da Unila e fiquei lá, acho que deu o quê? Uns 15 quilômetros que eu pedalei daqui até lá. Cheguei, filmei vários cartazes, tinha um em específico que me chamou muita atenção, que falava sobre manifestações em 2016 já pedirem algumas das coisas que estão sendo pedidas agora, e a reitoria ainda assim não resolver, né? O MEC, o Ministério da Educação, porque isso é bom lembrar. Universidade Federal é orçamento. Orçamento, você tem que ver o que o Ministério da Educação está passando, como é que o orçamento está sendo aplicado, e isso vai servir também para como é a reitoria e todo o processo. O lance é uma universidade que não tem restaurante universitário, mas se propõe a estar em conjunto com todo mundo da América Latina para estar estudando aqui. Se tem estudante precário, portanto, a casa do estudante tem uma cozinha comunitária, enfim, pobre, para dizer o mínimo assim do que eles poderiam apresentar. Olá, Yasmin. E aí, uma das coisas que eu escutei muito lá, além de restaurante universitário, foi sobre professores. Como é que se constrói uma universidade sem professores? Sendo que o curso de políticas públicas não tem professores o suficiente. O curso de biotecnologia está com 3 professores nesse momento para uma infinidade de alunos. O curso de serviço social foi o que iniciou tudo. As meninas estavam falando muito lá durante a assembleia depois que você tem o problema de que essas meninas e meninos que começaram a fazer serviço social em função da falta de professores para ofertar o que deveria ser da grade curricular obrigatória não conseguem se formar. Já estão há 6 anos na Unila sem conseguir fazer essa formatura devido à falta de professores para dar as aulas. Então, já temos um restaurante universitário, uma pauta antiga, essa questão que você tem da falta de professores, e aí reúne com a questão das opressões também. A Unila, aparentemente, embora seja uma universidade que se promete muito diversa, bilíngue e todas as outras questões, não tem tratado tão bem, segundo os estudantes que estavam nas manifestações, as questões de opressão. Teve até um caso de opressão dentro da própria manifestação, porque alguns alunos pela manhã foram até as salas para, enfim, eles colocaram cadeiras, colocaram uma série de coisas, alguns grupos de trabalho, e esses alunos acabaram fazendo barulho, aparentemente teve algum confronto com alunos que não estavam de acordo com a paralisação. Mas não que eles não quisessem a paralisação, eles só queriam fazer provas, segundo o que foi relatado lá, e aí se sentiram incomodados pelo fato de que alguns alunos não entenderam isso. A gente saiu lá do campus, então, saímos do campo onde era a antiga Uniamérica, lá do lado da Unioeste, e aí eles colocaram todas as cadeiras na frente da universidade e depois retiraram. Achei isso uma coisa muito interessante, eu não tinha visto ainda no movimento estudantil desde a minha época. Aí caminhamos, saímos lá do prédio e fizemos toda a passeata até chegar no campus de integração. Teve um carro branco, estranho, que ficava rondando as pessoas. Aparentemente eram 2 homens que estavam lá filmando,
informaram para alguns que eram policiais da paisana, e enfim, foi estranho, é como se eles estivessem observando. Eu fiz questão de sempre aparecer em todas as... Quando eu vi eles filmando, me posicionar na frente para aparecer em todas as imagens e, enfim, também ficar de olho para qualquer coisa acontecer, né? A gente nunca sabe como é que é Foz do Iguaçu. Voltando à caminhada, lá na frente do campus de integração, as pessoas ficaram na faixa de pedestres, em frente ao ponto de ônibus, parando os carros, conversando com os motoristas, fazendo a manifestação lá, enquanto depois se reuniram no auditório do que é alojamento estudantil, do campus de integração, para fazer a assembleia. Tinha tanta gente, mas tanta gente que não cabia todo mundo dentro do auditório. Tiveram que retirar todas as cadeiras para que as pessoas todas sentassem e assim conseguissem ficar melhor posicionadas. E por lá de fora ainda tinha muita gente. Então, de fato, foi uma assembleia que teve alguma adesão, mas não era uma adesão total em apoio à greve, era uma adesão exatamente para deliberar se era uma paralisação, se era uma greve. E aí você tinha algumas pessoas a favor de que eles fizessem, algumas completamente contra, até contra possíveis atos políticos culturais, e aqueles que não eram contra o movimento em si, mas defendiam que eles conseguissem terminar o semestre para ter as aulas. Então eram basicamente essas três divisões que você tinha lá. Depois, enfim, foram feitas as falas. Eu também fiz questão de falar na assembleia, porque acho muito importante que, quando a gente pensa no movimento estudantil, algumas pessoas viam a possibilidade de greve e participação do movimento como um não aprendizado, como uma não formação. E eu discordo bastante, porque eu acho que esses movimentos, participar dessas questões políticas, defender a universidade, é exatamente o contrário. É você conseguir fazer, então, com que a defesa se torne algo parte da sua formação dentro da universidade. Afinal, a universidade também é feita para que a gente aprenda a agir como cidadãos e ficar... Cidadãs? Muito interessante esse erro que o brasileirinho, como diria Tamir, comete em falar cidadão. Voltando. E aí, o lance é que eu não consegui ficar até o final da assembleia, porque eu estava de bike, então ficaria muito pesado para voltar para casa tão tarde. Mas pelo que eu vi, eles chegaram à deliberação de que a paralisação iria ter uma pausa de paralisação total, exatamente em função das provas, mas as atividades dos alunos continuam. Alguns cursos, como o curso de cinema, a próprio serviço social e políticas públicas, estão mais parados mesmos. Tem uma questão também que é a adesão dos professores. Tem professores dentro desses cursos que acabam aderindo mais. Um professor, inclusive, chegou a doar alimento de um evento que ele ia fazer e cancelou em função da greve e doou para os protestantes. Assim como também tem alguns professores que simplesmente não, segundo o relato dos alunos, né, cursos que eu escutei lá falar da medicina, da engenharia, os professores já não têm essa empatia e acabam passando a prova, e se você não for, você reprova, enfim. É complexo, né, ser um estudante universitário nesse tipo de contexto. Eu tô vendo que as pessoas estão se movimentando, então, para mais atos. Eu acho que esse movimento da Unila foi muito interessante. Me lembrou bastante quando eu estava na universidade. Em 2016, a gente teve lá em Santa Maria, a gente teve um espaço para montar o que seria a greve contra os cortes de 2016, contra o teto de gastos. E aí a gente fez uma assembleia, porque Santa Maria, a Universidade Federal de Santa Maria tem um estádio construído nem pela metade, é 1/3 do estádio construído. E lotou, assim, aquelas arquibancadas de gente, a gente supõe, pelos dados da época, enfim, pelas contagens que as pessoas fizeram, que mais de 5.000 pessoas participaram. E eu lembro que foi exatamente alguma discussão de assim, não adere, não adere, dois grupos muito bem estabelecidos, ali na Unila eram mais 3, então tinha essa diferença. Só que depois acabou não dando tantos resultados na prática, assim. Foi uma grande movimentação de pessoas, mas que no final não gerou um impacto tão bom quanto eu acho que deveria. Ainda vou publicar sobre isso do meu podcast, falando sobre como é que foi lá em 2016. Espero que na Unila tenha um final diferente, até porque um restaurante universitário é extremamente importante para qualquer aluno, não precisar passar fome. E, de novo, a Unila é uma universidade que quer receber as pessoas de fora do Brasil para deixar aqui. Então, é o mínimo exigir que eles deem essa questão de alimentação e de moradia. E aí também, claro, agora, terminando a manifestação na Unila, falar sobre o tempo que é mundial, a Israel e Palestina. Eu tenho falado muito sobre Israel e Palestina dentro das minhas redes sociais. Muito é forte, na verdade. Tenho feito algumas publicações. Até porque eu não quero ficar se envolvendo nisso. A gente tem que ter um diálogo de como é que a tua vida vai andando e se preocupar, porque quando você se expõe na internet, você tem que estar muito preparado para receber vários tipos de resposta. E aí, vamos começar por assim, eu acho que ninguém que se posiciona em favor da Palestina nesse momento necessariamente está apoiando atos terroristas do Hamas.
Entende-se, portanto, que o Hamas é exatamente um grupo em apoio à independência palestina. E o Hamas mesmo tem suas diversificações, tal como o Hezbollah, tem uma área que é armada, tem uma área mais política e processos diferenciados. A Palestina está dentro desse conflito com Israel há muito tempo já. Então, se você parar para pensar, são mais de 70 anos entre Israel e Palestina, dentro de um processo onde a gente teve um Estado sendo criado em outro Estado. Estava lá a Palestina, no antigo mandato inglês, do Império Otomano, e criou-se o Estado, então, de Israel, né, para ter o Estado judeu. Não que necessariamente isso tenha sido um grande problema, mas aí, voltando lá atrás, foi basicamente o que fizeram. Criaram um país dentro de um país. E mesmo com, depois a Guerra dos 6 Dias, os processos de confrontos entre os países mesmo ali da região, não somente entre palestinos e o Estado de Israel, e há de se fazer uma outra questão que é, o Estado de Israel é uma coisa, o conceito de Estado, nação israelita, que vai nascer em 47, salvo engano. E o Israel da Bíblia é outra coisa. Esse conflito, ele não é um conflito religioso, ele é um conflito de território. O olhar para ele, de olhar e ver nele um conflito religioso é errado. Porque a gente está falando basicamente sobre território. Nos últimos 70 anos, Israel continuou crescendo dentro do território da Cisjordânia e da Palestina. O território palestino como um todo, né? E na Cisjordânia. Você não vê apenas os bombardeios em Gaza frequentes. Não é a primeira vez que Israel está atacando. É a mais pesada agora. Mas em Gaza, na Cisjordânia, você também tem diversos acontecimentos há muito tempo já. Porém, contudo, entretanto, dessa vez o Hamas revidou. Então, se ali você tem uma estimativa que mais de 800 mil palestinos foram mortos dentre esses últimos 70 anos em que Israel vai crescendo com um Estado que é muito armado. E também, se você vai olhar mais para a região ali próximo do sul do Líbano, a região próxima da Cisjordânia, eles, além de estarem atacando a faixa de Gaza, estão criando novos grupos de população colônia israelita, que são basicamente colônias israelitas dentro de territórios palestinos. O objetivo dessa tipo tem uma colega minha, Michelle, que inclusive está ali. Olá, Michelle, já João Victor, Rafael. É um uso capião, por assim dizer, né? Então, assim, eles ocupam os espaços e cada vez mais Israel vai tomando territórios, incentivando a sua população a ocupar esses espaços palestinos. Portanto, de duas maneiras Israel tem nas últimas décadas atuado contra o povo palestino. E agora faz uma limpeza étnica que a gente pode chamar de genocídio, que é tal qual aconteceu agora recentemente na Nagorno-Karabakh. Só que mais pesado ainda, porque Israel tem o apoio dos Estados Unidos, Israel tem apoio da União Europeia. Quando você para olhar os países que consideram o Hamas mesmo um grupo terrorista, o Brasil não faz parte deles. A ONU não considera o Hamas um grupo terrorista. Então, muita calma no sentido do, meu Deus, a Palestina e o extremismo e não sei o quê, porque eu acho que essas discussões são mais complexas e mais antigas também. E aí é bem por isso que eu resolvi falar e abrir a live sobre isso. Vou relembrar nesse momento que, para quem quiser comprar uma rifa do Beethoven, é só ir lá no link do meu bio para conseguir ajudar ele. A gente vai fazer uma cirurgia no dia 24, onde a gente vai colocar alguns pinos, porque ele está com problema na região lombo-sacral. Voltando para Israel e Palestina, o que eu acho que é importante a gente olhar. Israel está tendo um processo de ocupação de Gaza agora de maneira terrestre, que pode acabar gerando uma relação do Líbano com o Irã e o Hezbollah também sendo financiado ali. Então, pode dar uma merda gigantesca demais. O que interferiria no caso da Ucrânia, na atenção que o Zelensky tem tido para conseguir reunir o apoio e afins. Eu acho que por enquanto é isso. Eu só queria deixar alguns pontinhos muito claros, talvez colaborar com como vocês estão entendendo tanto esse confronto Israel-Palestina, quanto a Universidade Federal de Integração Latino-Americana aqui em Foz do Iguaçu e o próprio trabalho da Seção de Câmara de Vereadores de Tiranante. Obrigado, Ivan. Eu ganhei essa camisa da minha tia, inclusive eu vou visitar ela em breve, porque eu dei um tablet de presente para minha amiga e para minha prima de 12 anos, eu quero garantir que ela está estudando. Amanhã eu vou fazer então o sorteio da rifa do Beethoven e vou estar fazendo o sorteio por aqui. A minha sugestão é que vocês continuem acompanhando, porque aparentemente eu vou entrar de surpresa várias vezes assim e pegar uns 3 temas para estar comentando. Eu vou aceitar perguntas, mas a princípio por hoje vai ser só isso, tá bem? Então fiquem bem, tenham uma boa noite. Se você está em Foz do Iguaçu, eu lamento muito pelo calor dessa cidade. Eu não assisti não na Disney. Ivan, não assisti não. O Achocatano, não assisti. Na verdade eu tô completamente viciado em Jovem Sheldon, e aí eu não consigo assistir mais nada que não seja Jovem Sheldon.
tô na 4ª ou na 5ª temporada, então, enfim, depois que eu terminar Jovem Sheldon a gente vê. Enfim, até mais. Provavelmente eu vou voltar a falar sobre Palestina aqui, focar um pouquinho mais no que é a própria Palestina e não no conflito em si. Só quis dar uma pincelada, o importante é que agora a gente foque. Inclusive, só uma coisa, na sessão itinerante teve uma pessoa que falou sobre as motos passando e os escapes e afins e todo esse negócio. E, enfim, é um barulho ruim pra quem faz live. Até mais, gente. Tchau, tchau.